Vamos falar hoje da menstruação. A menstruação acompanha boa parte da vida das mulheres. Algumas vezes ela nos traz aí um desconforto, mas também é sinal de que tudo está bem no nosso organismo. Uma das preocupações é quando ela está aí irregular, né? Por que isso acontece? Será que existe algum problema? É o que a gente vai saber hoje no quadro Saúde da Mulher. E claro, o Dr. Belarmino já está aqui com a gente, porque hoje é dia de Saúde da Mulher. Tudo bem, querido? Boa tarde, José. Boa tarde, pessoal de casa, né? Gente, vocês não sabem o prazer é que ter essa pessoa aqui do meu lado. Vocês acompanham aí na tela, são fãs? Eu sou muito fã também. Eu sou fã de você, do programa, dessa equipe toda. Estou em casa aqui. Sempre em casa, né, doutor? Eu pedi pro pessoal participar, né? Perfeito. Aí tem um pessoal aqui já mandando beijo. Depois eu vou ler uma por uma. Mas legal. tem a Marli Fris, a Cláudia Crescêncio, Obrigado a Rose a Strass, Rose Gesser. Gente, daqui a pouquinho eu vou ler todas as mensagens. A razão de nós estarmos aqui são vocês, hein? Isso aí, Não aproveita sai e daí. já manda, né, doutor? Que Isso. daí você responde ao vivo. Perfeito. Muito bem. Eu achei muito bem colocado na introdução que você coloca que boa parte do período da vida fértil da mulher, a menstruação acompanha. Sempre lá. Então, geralmente se fala em menstruação quando se pensa naquela menstruação regular, certinha, que vem 3 ou 4 dias, não dá cólica, não dá dor, é numa quantidade que a mulher consegue monitorar, consegue trabalhar, manter a qualidade de vida. Mas tem algumas situações que esse sangramento ele começa a ser irregular, ou seja, ele vem antes de 21 dias ou começa a atrasar, vir mais de 35 dias. Então vamos colocar aqui na tela quando é que é Vamos regular, lá. olha ali. Para todo Então, mundo tá. saber como é, quando tá certinho é isso aqui. O ideal seria isso. Esse de 2 a 5 dias não está falando na quantidade, porque às vezes começa somente com uma borrinha de café e depois aumenta a quantidade. A quantidade ideal é individual para cada mulher. Ela tem que tomar como parâmetro a menstruação dela. Vão ter mulheres que vão ter por normal ou por ideal uma semana, mas foi sempre assim. Certo, então, para não essa saiu do padrão dela. Não saiu do padrão dela, Ok. perfeito. Então, por isso que essa palavra ideal aqui ela é muito bem-vinda, que não é para quem está nos assistindo que deva ser assim. O ideal ser 2 a 5 dias, uma quantidade a cada 26 a 32 dias e de 30 a 80 ml. Fora disso, doutor, qualquer coisa fora disso já é irregular? Lógico. Se foge a esse padrão, se padrão. sempre foi assim, tem que pesquisar para ver o que está acontecendo, porque algumas alterações anatômicas ou hormonais poderão estar ocorrendo. E aí, quando ela é irregular? Passamos disso aqui da normalidade, passamos para irregular. Ela tem diferença? Pode ser aguda ou crônica? Tem com ou sem ovulação? Tem. Geralmente se associa o fator da menstruação com ovulação. E se ela estiver irregular, se ela vir a cada 15 dias ou a cada 45 dias, tanto antecipando como atrasando, não significa que a mulher esteja ovulando. Então é muito importante que a menstruação ela venha a cada, teoricamente, 28, 30 dias, seja de duração dentro da normalidade e não venha na forma de coágulos. Sempre que vem na forma de coágulos, é um alerta para a gente averiguar se não está ocorrendo alguma disfunção ou física ou hormonal. Tem que ser avaliado direitinho para saber. Mas, que pesquisar. doutor, tem muita mulher que reclama que é demais. Quando é que a gente coloca isso num nível hemorrágico? Hemorrágico é quando vem em bolas, deixa de ser aquele sangramento líquido e ele passa a coagular e a mulher passa a expelir quando ela vai urinar, defecar ou retira o absorvente e ela percebe a presença de uma quantidade de uma bola de sangue, que vai variar do tamanho. Então, se for quanto maior, maior o nível hemorrágico. Então, o sangramento ideal é aquele que a mulher consegue trocar o absorvente sem haver vazamento proporcional ao tipo de protetor que ela está utilizando. Então, a partir do momento que a mulher está habituada a usar um protetor convencional e ela tem que usar um noturno, por exemplo, já é um sangramento irregular. Que já está além Está fugindo do daquilo padrão, que é o padrão dela. do habitual. Certo. Agora me fugiu a pergunta, doutor. Acontece? Dá branco também? Acontece. Então, assim, ó, é interessante cada mulher saber o seu padrão e tentar ver. E quais são, eu acho que nós temos aqui o nível hemorrágico, que está sendo colocado aqui, é aqui esse padrão que a gente está falando, que é individual. Tem o ideal e tem o individual. Quando atinge esse padrão do nível hemorrágico,
Excedendo a isso, passa a ser uma hemorragia. Então tem que ser averiguado. Perfeito. Tá. Doutor, quando a questão é de origem uterina, o sangramento é de origem uterina, isso já é sinal de alerta? O que a gente tem que ficar atento em relação a isso? Nós vamos ter que ficar atentos porque pode ter alguma anormalidade. A principal delas, eu vou citar todas, depois a gente pode conversar a respeito de cada uma. Sim. São os pólipos uterinos, que são pequenas verruguinhas. Eu sei que tem imagens, eu vou tentar primeiro explicar aqui. A gente vai falar de doenças que podem ser, mas aí a gente já faz uma introdução, né? Então tá, então de maneira geral, poderá ter pólipos, que são pequenas verruguinhas que ocorrem aqui dentro do útero. Nós poderemos ter miomas, que são alguns tumores benignos que não deixam o útero se contrair. Poderá haver lesões no colo do útero, que é a famosa feridinha do colo do útero, que pode dar o sangramento. Nós poderemos ter problemas nos ovários, que são problemas hormonais, que farão com que esse ciclo seja irregular. E poderemos até mesmo ter câncer uterino ocasionando esse sangramento. Então vamos falar disso já, porque toda essa estrutura aqui, então o sangramento pode ser simplesmente pela menstruação, qualquer irregularidade, mas também toda essa estrutura aqui pode ter um probleminha. Perfeito. Doutor, tem perguntinha, pode falar. Eu só gostaria de complementar, você colocou muito bem ali, do agudo ou crônico. A gente menstruar irregularmente até 3 vezes ao ano, ter um sangramento um pouco mais intenso, pode estar envolvido com estresse, com uso de algum medicamento, alguma coisa, é normal. A partir do momento que ele passa a ser frequente, ser mensal, aí ligamos a tecla alerta. E tem que procurar um profissional para tentar ver o que está ocorrendo. Perfeito. Vamos ver qual é a perguntinha que tem aqui para o Dr. Bellarmino? Pode botar na tela. A Rosilene mandou. Oi, Rosilene. Boa tarde. Há 5 anos engravidei. Desde que minha filha nasceu, não menstruei mais. Isso é normal? Faz algum mal para o corpo? Oi, Rosilene. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Você não nos fala se você está tomando contraceptivo ou não, porque tem determinados tipos de anticoncepcionais que, quando tomados, eles não deixam menstruar. Então, teria que ver, porque o normal é, parando de amamentar, se você não está mais amamentando, ela teria que vir normalmente. Então, é uma questão que fica pendente na dependência da situação da Rosilene. Precisamos de mais detalhes, mais né? dados. Perfeito. Mais dados. Doutor, vamos beber uma aguinha? Vamos lá. Vamos fazer uma pausa? A gente vai fazer uma pausa agora, mas é bem rapidinho, viu? Já a gente continua aqui no quadro Saúde da Mulher. Então, aproveita e já manda a sua pergunta, tá? O doutor tá aqui para responder. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o nosso Ver Mais. Já mandou a sua participação, suas dúvidas? Rogério, coloca o nosso Facebook aí, nosso WhatsApp na tela, o pessoal tá sempre ligado aqui, porque hoje nós estamos falando sobre menstruação irregular no quadro Saúde da Mulher com o Dr. Bellarmino. E sempre muitas perguntas aqui, né, doutor? Que bom. Vamos voltar agora falando sobre a questão da incidência. Quem é que está propenso a ter essa irregularidade menstrual? Um terço das mulheres, e principalmente da adolescência, é a maior incidência, ali entre os 13 até os 21 anos, e depois no período pré-menopáusico, ali entre 35 e 50 anos. Essas mulheres têm uma maior incidência de irregularidade menstrual. Tem alguma causa principal? A causa principal, tanto na adolescência quanto no climatério, é porque o amadurecimento endocrinológico ele não está totalmente feito. Na menina, na adolescente, ele está se desenvolvendo. E na mulher que está na pré-menopausa, ele está meio que se desfazendo, digamos assim, ele está hibernando. Então essas são as principais razões. Há uma desconexão hormonal com que propicie o sangramento uterino irregular. Agora é importante, doutor, a gente saber, o pessoal de casa ficar antenado. Quando é que esse sangramento ele pode indicar alguma doença? Podem ser algumas doenças. A gente deu uma pincelada ali no primeiro bloco, vamos falar delas agora. Vamos lá. Pode passar a próxima que já é aí, ó. Essa é uma muito frequente, dentro do útero, aqui é a camada do endométrio. É essa parte aqui que descama todo mês e que é chamado de menstruação. Esse tecido endometrial que reveste. Só que às vezes ele cria algumas verruguinhas, como nós temos aqui. Isso são pólipos, são lesões benignas, 100% tratáveis. E existe um aparelhinho que a gente consegue colocar aqui por baixo, por dentro do útero, um estereoscópio se chama, como se fosse na endoscopia digestiva, só que é o inverso. A gente vai aqui e retira ele com essa sondinha de fibra óptica e retira os dois. Esse é o tratamento. E o diagnóstico é feito pelo ultrassom. A gente consegue ver o pólipo no ultrassom. E dá muito sangramento.
Certo. Doutor, eu Vamos lá. o pessoal aí do Switcher, me perdoa, mas já vou aproveitar aqui, tá? Que eu tô com a pergunta no WhatsApp da Ana Paula da Silva. Eu sei que o ciclo faz parte do funcionamento do corpo da mulher. Será que eu posso optar por não mais querer esse ciclo? Quais são as consequências que eu posso sofrer? Obrigada, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Nós já conversamos várias vezes aqui. Se você não tem nenhuma patologia, fazer o uso contínuo de algum contraceptivo e não manter esse ciclo, inibi-lo, fazendo de forma adequada, com o medicamento correto, não há nenhum problema. Nina Gomes mandou pra gente também, doutor. Minha filha tem 1 ano e 8 meses, ainda mama, só que a minha menstruação vem todo mês. Isso é bom ou ruim? Não tomo nenhum contraceptivo. Nina, sua filha está mamando pouco, porque quando a demanda da amamentação é muito grande, o fluxo sanguíneo, geralmente, as mamães que estiverem em casa amamentando vão saber disso. Praticamente é zero, porque o corpo entende que como o líquido está indo para a amamentação, reduz o sangramento. Agora, quando a mãe só dá o peito como complementação, ela está dando já um outro suplemento alimentar, aí a menstruação já começa a vir normal. Mas enquanto é só a amamentação, inibe a menstruação. Perfeito. Perguntinha de WhatsApp, doutor, vamos lá. A Sueli mandou pra gente. Boa tarde, em janeiro faço 52 anos e ainda tenho menstruação regular como uma mocinha. Ai, que bom. Será que ainda demora a menopausa? É normal nessa idade ainda, doutor? Abraços e beijos a todos. Pra você também, Sueli. Abraços e beijos, Sueli. Tô vendo aqui você é uma gatinha sim, por que não? Sorte sua estar menstruando com 52 anos. Significa, para nós médicos, que provavelmente você menstruou mais tarde, começou com a menstruação mais tarde, você tem uma função hormonal excelente, você vai precisar de uma terapia de reposição hormonal muito mais tarde, problemas reumatológicos como artrite, artrose, osteoporose, tudo aquilo que faz o pacote da menopausa, a Sueli dificilmente vai ter. E aí ela ainda vai ter depois o período da pré-menopausa, que pode ser que seja mais 5 anos, então lá pelos 57 que talvez ela entre na menopausa. Poxa. É normal e é uma qualidade biológica dela, do DNA dela. É quase uma mega cena para ela, né? Exatamente. Muito bem. Sorte da Sueli. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, então. Vamos lá. Glaucia Hobbs. Oi, Glaucia. Eu tomo a pílula desogestrel, que não deixa a menstruação descer e gostaria de saber se isso é prejudicial para mim e para o meu organismo. Ela é uma menina nova, doutor. Problema nenhum, Glaucia. O desogestrel é a droga que é o anticoncepcional, é o componente do anticoncepcional que é para ser tomado contínuo. Você está tomando o perfeito, ele é feito à base de progesterona, ele não tem o estradiol, que é um componente que costuma dar irregularidade, que quando a mulher esquece, desce a menstruação, ela pode manter o desogestrel, que é excelente. Perfeito. Adivinha o que tem? Mais pergunta. Vamos lá. A Milene Marcos. Oi, Milene. Coloquei o DIU em março desse ano. No primeiro mês eu tive até hemorragia, coágulos de sangue. De abril até hoje não menstruei mais. É normal? Por 15 anos tomei a injeção. São várias. Deixa aqui na tela, porque a Milene fez várias perguntas. Milene, é o seguinte, primeiro existe dispositivo intrauterino de cobre, que é o DIU, e tem um outro que é o hormonal, que é o Mirena. Ambos são diferentes. A menstruação permanece e no outro ela inibe por 5 anos. Então teremos que saber já aí qual dos dois que você colocou. Pelo que eu estou vendo, de abril até agora já vão dar 5 meses. Eu acredito que você tenha colocado um DIU hormonal. Então é normal que na fase de adaptação dê o sangramento, dê hemorragia, mas que assim que se adapta, para completamente e se for hormonal é por 5 anos. E se não for hormonal, for um dispositivo de cobre, você continuará menstruando mensalmente. Perfeito. Doutor, deixa eu dar uma passadinha aqui rápida vamos lá. naquelas doenças, mas vai ser bem rápido, tá? Pode passar a próxima. Miomas. O miomas é diferente. Seria uma forma até de pólipo, só que o que diferencia o mioma do pólipo é que o pólipo sempre é dentro do útero. Já o mioma pode ser na superfície, dentro da camada muscular ou fora. Perfeito. Essa é a diferença. Mais uma. Adenomiose. A adenomiose é quando a menstruação, ao invés de, como aqui do lado direito, ela ficar somente na mucosa, ela começa a invadir a musculatura. Quando ela invade a musculatura, fazendo esses coágulos dentro da parede do útero, ela não deixa com que o útero se contraia, fazendo com que dê hemorragia. Então, o lado de cá é normal e aqui tem algumas falhas. Essas falhas são chamadas de adenomiose. Perfeito. Também temos a questão do aborto espontâneo, também pode causar sangramento. Que muitas vezes a mulher nem sabe, está com a menstruação atrasada de 40, 50 dias, não fez o teste de gravidez, alguma coisa, e disse que teve uma hemorragia.
A maior parte é esse sangramento aqui que sai de uma forma abundante e é um abortamento espontâneo. E também tem o adenocarcinoma, doutor, isso é mais perigoso? Esse é o mais perigoso. Essa é a causa da gente pedir para as mulheres anualmente fazer o preventivo do câncer do colo do útero, porque fazendo anualmente nunca vai chegar nessa fase, que é uma lesão grande, extensa, geralmente ocasionada pelo HPV e faz com que dê hemorragias abundantes. E uma vez pego no início, a gente retira o útero e é feito todo um acompanhamento, a mulher tem a sua saúde devolvida da maneira integral. O que não pode é aguardar muito tempo para se fazer esse diagnóstico. Mas ele começa com uma feridinha também? Ele pode começar por uma Mas feridinha. qual que é a diferença de uma ferida normal e dele? Ele já começa malvadinho? Ele já começa malvadinho. Ele vai já apresentar a lesão pelo HPV, um vírus que é o precursor. Quando esse vírus não está presente, é somente a feridinha. Quando o vírus está presente, é o tumor, aí é o câncer. Perfeito. Faltou a imagem da ferida, não faz mal, a gente Não falou tem da problema. feridinha. Mas vamos falar que tem mais uma pergunta, né, doutor? Vamos lá, Vamos botar lá. na tela. Que a gente tá com o tempo corrido. Aí, a Simone mandou. Desde que minha bebê nasceu, só menstruei no resguardo. Isso é normal? Eu ainda amamento. Simone, a explicação da pergunta anterior. Você está amamentando e, devido a esse fato, você deve estar amamentando corretamente, não está tendo líquido suficiente para poder menstruar. Maravilha. Doutor, a Selma Afra Miller mandou aqui pra gente. Hormônio da queda de cabelo? Dependendo do tipo, sim. Se não for o hormônio correto, poderá aumentar a alopécia, a calvície. Tem que ser um hormônio adequado para aquele biotipo de mulher. Tá bom. Tá? Nosso tempo já estourou, mas eu vou colocar mais uma perguntinha no ar, Por doutor. favor, Vamos estamos lá? aqui para servir, né? Aí, Mara, oi Mara. Doutor Belarmino, como funciona a pílula do dia seguinte? Ela pode ser utilizada frequentemente? Beijos. Oi Mara, boa tarde, obrigado pela pergunta. É o seguinte, não. A pílula do dia seguinte, ela tem uma concentração hormonal equivalente a uma cartela inteira de hormônio. Ela dá um baque no fígado tão forte, tão potente, que ela desestrutura todo o restante do organismo. Então, assim, a pílula do dia seguinte não é método contraceptivo, ela é um método de urgência e ela é altamente maléfica, somente utilizado quando houver a possibilidade concreta de uma gravidez indesejada. Perfeito. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que Sempre, agradeço. muitas perguntas, a gente aqui, correndo para atender todo mundo, né? Mas tentamos, né? Tentamos. Agradecemos a quem está tentando aqui mandar pergunta, tudo Isso mais, aí. mas o tempo... É precioso É e a gente precioso. tenta usar ele. Doutor, obrigada mais Obrigado, uma vez. A gente Gisele. se vê então, tá bom? Com certeza. Até a próxima. Até a próxima.